Que alegria estar com vocês neste projeto, que é o nosso projeto carinhoso, Asa Além da Sala de Aula. Hoje vamos tratar de um tema que inquieta. Vocês têm medo da inteligência artificial? Às vezes eu tenho medo, sabe? Mas nós vamos falar sobre esse tema hoje com pessoas maravilhosas, né? Especialistas também na área. E o projeto ASA espera que vocês também façam sugestões com temas que vocês queiram saber, aprender mais. Enfim, nesta noite que segue, nesses minutos que vão para agora e à frente, esperamos a contribuição de vocês com seus questionamentos. E hoje não vou ser a cerimonialista, e eu convido, então, o professor Carlos Furlani, que será o nosso mediador, o nosso cerimonialista, debatedor, né? Ele é doutorando pela USP, em Direito do Estado, mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, professor efetivo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui do campus de Três Lagoas. Carinhosamente conhecido por todos nós como Carlinhos. Obrigada, Carlos, por participar conosco. Passo a você a condução dos trabalhos de hoje. Obrigado, professora Heloísa. Primeiramente, boa noite a todos, aqui ouvintes conosco. Quero agradecer a honra do convite de estar aqui como mediador nesse tão valoroso projeto do qual você vem desenvolvendo junto à universidade, também vinculando outras universidades, não só do estado do Mato Grosso do Sul, como dos demais estados do nosso país, e possibilitando aos nossos alunos, aos ouvintes, aqueles que buscam informações quanto ao desenvolvimento de várias áreas tecnológicas, principalmente essa que nós vamos ter sido o tema hoje, a importância dessa divulgação desse trabalho durante toda a universidade, no percurso aí das vidas, afora com conhecimento que promove a todos. Hoje nós temos a honra de ter como presença professores que vão nos engrandecer ao seu conhecimento, a própria professora Heloísa Portugal, que é doutora em Direito Constitucional pela PUC, também, mestre pela Universidade Estadual de Londrina, com ênfase em Direito Comunitário do Mercosul, especialista em Direito Internacional pela Organização dos Estados Americanos e professora da Universidade Federal Efetiva da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da qual tenho a grande honra de ser um amigo de trabalho. Também temos aqui a honra de estar presente conosco o professor Michel Canuto, que é doutorando em Direito pela UFMS, na área de Direito da Saúde e Desenvolvimento da região Centro-Oeste, mestre pela também Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professor de Direito Civil na faculdade, professor Nelson Andrade Padilha, da UFMS, atua como parecerista ad hoc em diversos serviços especializados, membro do colegiado de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E também membro da Casa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, professor Rafael Rossi, doutorado e mestrado em Ciência da Computação e Matemática Computacional pelo Instituto da Ciência de Computação e Matemática da Universidade de São Paulo, na linha de pesquisa Inteligência Computacional. Atua em projetos de mineração de dados e texto desde 2007. Tem um trabalho muito importante voltado como revisor de periódicos e conferências internacionais e nacionais na área de inteligência computacional e também membro da casa como professor efetivo no curso de engenharia de produção. Nós ficamos muito felizes e agora vamos dar um início a um vídeo do qual nós vamos apresentar a vocês para que possamos tecer depois os apontamentos de cada professor aqui, especialista na área do tão abrilhantado programa hoje trabalhado em inteligência artificial. Vamos rodar o vídeo, professor? So, I want to talk to you today about the future of our species and really the future of life.
We are probably one of the last generations of Homo sapiens. Within a century or two, Earth will be dominated by entities that are more different from us than we are different from Neanderthals or from chimpanzees. Because in the coming generations, we will learn how to engineer bodies and brains and minds. These will be the main products of the economy, of the 21st century economy. Now, how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data. Those who control the data control the future not just of humanity, but the future of life itself. Because today, data is the most important asset in the world. Now data is replacing machinery as the most important asset. And if too much of the data becomes concentrated in too few hands, humanity will split not into classes, it will split into species, into different species. Now, why is data so important? It's important because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. Now, what do you need in order to hack a human being? You need two things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. Not data about what I buy or where I go, but data about what is happening inside my body and inside my brain. But this is now changing because of two simultaneous revolutions. On the one hand, advances in computer science, and especially the rise of machine learning and AI, are giving us the necessary computing power. And at the same time, advances in biology, and especially in brain science, are giving us the necessary understanding, biological understanding. You can really summarize 150 years of biological research since Charles Darwin in 3 words. Organisms are algorithms. As you surf the internet, as you watch videos or check your social feed, the algorithms will be monitoring your eye movements, your blood pressure, your brain activity, and they will know. They could tell Coca-Cola that if you want to sell this person some fuzzy, sugary drink, don't use the advertisement with the shirtless girl. Use the advertisement with the shirtless guy. You wouldn't even know that this was happening, but they will know, and this information will be worth billions. Once we have algorithms that can understand me better than I understand myself, they could predict my desires, manipulate my emotions, and even take decisions on my behalf. And if we are not careful, the outcome might be the rise of digital dictatorships. We are used to thinking about democracy and dictatorship in ethical or political terms, but actually, these are two different methods to process information. Democracy processes information in a distributed way. It distributes the information and the power to make decisions between many institutions and individuals. Dictatorship, on the other hand, concentrates all the information and power in one place. Now, given the technological conditions of the 20th century, distributed data processing worked better than centralized data processing, which is one of the main reasons why democracy outperformed dictatorship, and why, for example, the US economy outperformed the Soviet economy. But this is true only under the unique technological conditions of the 20th century. In the 21st century,
new technological revolutions, especially AI and machine learning, might swing the pendulum in the opposite direction. They might make centralized data processing far more efficient than distributed data processing. And if democracy cannot adapt to these new conditions, then humans will come to live under the rule of digital dictatorships. And already at present, we are seeing the formation of more and more sophisticated surveillance regimes throughout the world, not just by authoritarian regimes, but also by democratic governments. But control of data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. And if indeed we succeed in hacking and engineering life, this will be not just the greatest revolution in the history of humanity. This will be the greatest revolution in biology since the very beginning of life 4 billion years ago. For 4 billion years, nothing fundamental changed in the basic rules of the game of life. But this is now about to change. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. And at the same time, science may enable life after being confined for 4 billion years to the limited realm of organic compounds. Science may enable life to break out into the inorganic realm. So after 4 billion years of organic life shaped by natural selection, we are entering the era of inorganic life shaped by intelligent design. This is why the ownership of data is so important. If we don't regulate it, a tiny elite may come to control not just the future of human societies, but the shape of life forms in the future. Uau! Ficamos aí pensativos. Contigo, Carlinhos. Tá sem som. Pronto, tá ótimo. Vamos fazer uma dinâmica sobre a inteligência artificial enquanto pensamos sobre a palestra aí, o trecho da palestra de Yuval Harari, né? Entrem, por favor, no link que eu deixei aí no chat e vamos ver. Temos 37 pessoas, né? Vamos lá, o que vocês sabem? 43 pessoas, cadê? Vamos participar desse link, eu vou transmitindo para vocês. Você sabe o que é inteligência artificial? Segunda pergunta, existe inteligência artificial sendo aplicada no Brasil? O que vocês acham? Sim, não, sei não, são sei, ali é não sei, gente, saiu são sei, né? Erro de digitação, assim, não vou dizer quem fez, tá? Não vou dizer quem foi que fez. É claro, Renata, a gente já aprendeu, né? Já vamos colocando as atividades em práticas. Que legal que você está aí, Renata. Obrigada a todos os demais professores, via Fabiane também. Você sabe o que é inteligência artificial? No Brasil, já existem robôs, inteligências artificiais, que realizam pequenas tarefas jurídicas de aplicação de leis. O que você acha?
Olha a Clara dizendo. A Clara já está dizendo aqui, olha. Pode ser encontrada... Clara, você está passando cola. Pode ser encontrada nas mais simples, como pesquisa do Google. Né? O que vocês acham? Tem já fazendo tarefa jurídica? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Eu vou passando, gente. Eu vou passando para vocês terem uma ideia aí. Cuidado, hein? Será que vocês vão ter algum processo julgado por um robô? Vocês têm medo de um processo julgado por um robô? Você sabe o que significa Big Data, Deep Learning, Blockchain? Eu também não sei, hein? O Rafael vai dizer para a gente aí o que é isso, né? Rafael e Renato não vale responder, vocês sabem sim para tudo. Tem que ser assim, nós comuns. Esse pessoal que nasce de computador já, eu acho que o Rafael é uma inteligência artificial. Muito longe disso, hein? Ele já nasce dentro do computador. Vocês sabem o que é? O Rafa vai explicar, eu não. Eu vou só colocar, sabe querosene quando tá pegando fogo? É isso que eu faço. Daí eu chamo os amigos, chamo o Michel, o Carlos, coloco tudo no fogo, na fogueira. Eu só boto incêndio, assim, vou botando querosene. A inteligência artificial detém personalidade? Aí os especialistas em direito aí, gente, cadê os meninos do direito que estão ouvindo a gente? Tem personalidade? Ai, que medo! Ô, Vitor, o que você viu da Netflix aí? Já é inteligência artificial? O Davidson falou que tem carros autônomos, olha só. E se esse carro decide não frear, hein, Davidson? Quem que responde, hein? O Michel vai responder isso aí pra gente. A Fabi diz que o Google sabe tudo. Ô, Fernando, para de contar as coisas, Fernando. Você fica contando as coisas para todo mundo, não pode. Olha o Sansei lá de novo. Você tem medo da inteligência artificial? Aí depende, antes ou depois do filme do Harari? Porque aí ficou complicado, hein? E agora, hein? Antes ou depois? Antes eu não tinha medo da palestra do Harari. A outra pergunta era depois do filme, mas agora eu misturei as perguntas, tá vendo? A gente ao vivo faz umas misturas, assim, não tem problema. Aí a gente tinha feito aí uma pergunta depois do filme, eu acho que é a seguinte, olha lá, ó, depois do filme você mudou de opinião? Depois do vídeo? Reflexivo. Graduada nas séries do Black Mirror? Será, Emanuel, que é sempre aí uma responsabilidade do produzir o carro? Olha aí, Rafael, que a gente estava comentando, hein? Olha só, a gente fica no backstage aqui comentando as coisas. Nós já vamos falar da Sofia, a Sophie. E aí, galera, vocês ficaram reflexivos? Não? Essa é a introdução que eu queria fazer a vocês. Então, assim, de minha parte, de boas-vindas, essa foi a minha boas-vindas a vocês, ao nosso debate. Essas são algumas questões que nós vamos trabalhar hoje. Essa é a minha mensagem inicial, depois de assistir esses vídeos. Olha aí o Vitor fazendo uma pergunta, se nós estamos longe da IA de nível 2. Vitor, eu não sei nem que é IA de nível 1, A Rafael vai ter que responder tudo isso para a gente. Então, essas foram minhas considerações iniciais. Obrigada, Carlos. Que bom, Elon. Fico feliz e acho que todos que estão também acompanhando, visualizando, viram, obviamente, um grande impacto que esse vídeo traz para nós. Vamos dar, então, a oportunidade aos especialistas, tanto o Rafael como o Michel, e depois nós vamos atribuindo algumas questões, colocamos alguns apontamentos, juntamente com o doutor Michel, condicionando alguns pontos dentro da área jurídica, você também, mas aqui o nosso grande especialista, o professor Rafael,
pode nos ilustrar muito melhor e mais fácil para que todos nós possamos enquadrar e melhor, né, organizar essas nossas ideias diante desse tão impactante vídeo que acabamos de verificar agora. Vamos lá, professor Rafael? Olá, boa noite a todos. Queria dizer que até eu fiquei impactado com o vídeo, agora eu tenho medo da IA a partir desse vídeo também, brincadeira. Então, meu objetivo aqui é tentar tirar um pouco do medo de vocês e tentar contextualizar de fato o que é a inteligência artificial, que muitas vezes a gente sempre se depara com a inteligência artificial lá no filme dos Vingadores, no Ultron ou no Exterminador do Futuro, tentando destruir a humanidade, sempre relacionado à destruição da humanidade, né? Então vamos tentar desmistificar um pouco isso e mostrar que a IA ela pode ser mais simples do que a gente pensa, tá? Eu sempre começo tentando definir a IA e para tirar um pouco este conceito de que a IA tem o poder de fato atualmente de dominar o mundo, tentando conceitualizar de fato o termo inteligência artificial, né? Artificial é fácil a gente caracterizar, porque é quando eu tenho algo que eu tento imitar o natural, então sabor artificial de morango, eu tento imitar o sabor natural do morango. Flor artificial, eu tento imitar a flor que vem da natureza, né? Então, o artificial tenta imitar o natural. E aí, obviamente, que inteligência artificial, então, estou tentando imitar aquilo que é natural, a inteligência do ser humano. Só que a inteligência do ser humano é algo um pouco difícil de você tentar imitar, porque ela é imbuída de crenças, ela é imbuída de traumas, ela é imbuída de intuições. Então, por exemplo, diante de uma mesma situação, né, você vê um prédio pegando fogo, uma pessoa pode ir lá, pode entrar no prédio e tentar salvar as pessoas, outra pessoa pode sair correndo para chamar o bombeiro. Quem que você pode falar que foi mais inteligente no caso, né? Dá para saber, às vezes a pessoa que saiu correndo é porque ela já teve um trauma na infância com fogo, ela ouviu sempre o pai dela falando que não era para brincar com fogo, que fogo era perigoso, etc. Ou ela teve intuição que ela não ia conseguir salvar as pessoas e resolveu chamar o bombeiro, tá? Então, o processo do raciocínio, né, para você ter agir de maneira inteligente, ele acaba sendo muito complexo e até hoje muito difícil de você tentar entender, e uma vez para você programar, né, você primeiro precisa entender o problema. Então, para programar isso acaba sendo muito difícil, porque você não consegue entender. E o que de fato existem hoje em dia, né, são algoritmos que têm comportamento inteligente, então, e que não tem nada a ver com o processo de raciocínio humano muitas vezes. Vou pegar o GPS, por exemplo, que a gente usa com tanta frequência. Um ser humano, né, ele consegue traçar a rota do menor caminho entre as duas cidades. Então, isso demonstra um raciocínio inteligente por parte do ser humano. Isso, o algoritmo de IA também consegue traçar a menor rota entre duas cidades, inclusive de maneira muito mais rápida. E nesse processo, não teve nenhum raciocínio baseado em biologia, na neurociência, nem nada do tipo. Tá? Então, o que a gente tem, de fato, hoje em dia, muita matemática, muita estatística, muita estrutura de dados que tentam realizar tarefas complexas, tá? E demonstrar, de certo fato, um comportamento inteligente, porque se você, né, se consegue resolver uma equação complexa e você se acha inteligente por isso, você pode ter uma IA que vai resolver uma equação complexa nem próximo de ter o raciocínio humano nesse processo, vai resolver e você vai ficar com a impressão que o seu computador é inteligente, né? Não teve nada do raciocínio inteligente humano. E por isso, que inclusive no laboratório que eu fiz mestrado, doutorado, graduação e etc., chama-se inteligência computacional, por isso que vários autores da literatura, eles usam o termo inteligência computacional, ou ainda sistemas inteligentes, porque de fato a gente não tem a artificialização da inteligência humana. O que a gente tem são dispositivos computacionais capazes de realizar uma tarefa aí que demonstra ser algo inteligente, né? Uma tarefa complexa e que o humano conseguiria fazer, a máquina também consegue fazer. Encerro minha primeira fala por aqui. Ao som. Professor, muito obrigado, professor Rafael, pelo primeiro momento, a primeira explanação contra esse primeiro trailer do qual nós observamos. E vamos verificar se o professor Michel Canuto tem também alguns apontamentos para se fazer contra esse primeiro tema impactante, esse vídeo que nós acabamos de observar. Professor? Boa noite a todos e a todas. Imenso prazer estar aqui com vocês hoje. De fato, a inteligência artificial ela está em todos os nossos componentes do dia a dia. Hoje, se você está transitando por uma BR e dirigindo um carro, automaticamente eles têm sistema anticolisão
que faz toda essa metragem ali por intermédio de câmeras, toda interligada. Quando você estaciona o seu automóvel, ele sabe automaticamente sincronizado com o seu celular, onde você se encontra. Se você busca em sites de compra também algum produto ou alguma pesquisa do gênero, ele é transmitido automaticamente um rol, uma lista ali gigantesca de situações para o seu e-mail, e muitas vezes também, né, tem aplicativos de lojas aí que mandam parabéns no dia do nosso aniversário, uma mensagem longa, cheia de afeto. Então nós temos aí todo esse ponto da inteligência artificial que hoje ela faz parte da nossa vida, tanto nas questões judiciais, como na questão também de agilidade do sistema administrativo, no marketing, nas vendas também. Então nós temos todo momento esse passe aí da inteligência artificial, que muitas pessoas confundem também. O Rafael tem muito mais propriedade para falar sobre isso, com sistemas computacionais comuns, né? Então, nós não temos essa identificação ou semelhança de um ponto para com o outro. Então, nós temos que identificar todos esses pontos. Outro destaque que nós vemos muito dentro da medicina e também da ética médica são as cirurgias hoje que utilizam métodos robóticos e também por meio da inteligência artificial. Carlos? Obrigado, professor Michel. Interessante os apontamentos. O professor Michel foi muito feliz aqui nesses prévios apontamentos também, tanto quanto a explicação clara, objetiva do professor Rafael. E vamos agora aos primeiros apontamentos da professora Heloísa, da qual também vai fazer algumas referências quanto a esse vídeo tão impactante que acabamos de observar. Professora? Eu, particularmente, sou muito fã do Yuval Harari. Né? O Harari, ele, nos 3 livros que ele traz para nós, ele nos coloca frente a frente com todos os nossos demônios, vamos colocar assim, entre aspas, né? E especialmente essa palestra, e aí eu preciso confessar a vocês, essa palestra ela tem 1h40, né? E como editor faz no jornal, no filme, né? Nós cortamos e coloquei as falas mais impactantes da palestra de Harari, né? Mas o objetivo é chamar a atenção a uma situação. O que eu digo a vocês quando me perguntam, você tem medo da inteligência artificial? Da inteligência artificial, não. Eu tenho medo do ser humano. Eu tenho medo do ser humano que programa a inteligência artificial. Ela não é nada mais do que uma máquina. Então, se nós olhamos, vamos colocar assim, para aquela maquininha de cortar o cabelo, é uma máquina. Ela tem a sua programação ali, simples, né, sem nenhuma inteligência, é uma máquina. A hora que nós olhamos a inteligência artificial, e aí nós vemos no formato humano, principalmente, essas situações que vêm surgindo, né, como vocês citaram a Sofia, e mais para frente eu vou apresentar a Sofia a vocês, nós projetamos a humanidade naquela máquina, ao vermos tal qual a nós mesmos. E aí nós projetamos, e por isso a proposta de hoje é fazer versus também a direitos humanos. Porque nós olhamos e temos a fala de projetar como se fosse humano. Quem quer que aquela androide com vistas humanas seja ser humano? Nós ou a inteligência artificial? Somos nós refletindo os nossos temores, os nossos desejos? Como o Rafael disse no começo, a desmitificação, né, trazido pelo Mauzão do Ultron, aliás, esse filme é bem legalzinho, né? Da Era de Ultron. Nós temos medo daquilo, existe muita coisa hollywoodiana, tem uma lista de filmes de inteligência artificial, como as cenas que nós colocamos do Ex Machina,
Mas o medo está onde? Quem programa a inteligência artificial? Quem faz o algoritmo da inteligência artificial? Até que ponto o humano permite que ela aprenda? Até que ponto o humano treina a inteligência artificial para ser o que ela será? Esse é meu medo. Você pode treinar a inteligência artificial, moldá-la da forma que o seu treinador quiser. São os pais que criam os filhos. Obrigada por essa introdução. Vamos lá. Carlos, nós vamos fazer uma rifa para comprar um fone para o Carlos. Verdade. Que bom, professora. Você tocou num ponto essencial. O que está por trás, né, dessa inteligência artificial, dessa programação? Tem medo da inteligência artificial? Uma coisa a se pensar. Agora, como utilizar essa inteligência artificial? De que forma utilizarmos essa inteligência artificial? Esse acho que é o grande problema que acredito que nós vamos pontuar hoje por aqui, tanto na seara do direito, quanto na seara das ciências sociais como um todo, principalmente voltado para a vinculação da tecnologia, apresentado pelo professor Rafael. Vamos chamar mais um vídeo, professora Elô, para que a gente possa incrementar, colocar fogo no parquinho, como a gente disse, quanto ao tema? Vamos colocar fogo no parquinho antes de passar para o Rafael. E aí vamos apresentar quem? Vamos apresentar a Sofia. Quem é Sofia? Falaram aí da Sofia? Vamos apresentar a Sofia. Ok? Colocar só a Sofia na tela aqui. Só um minutinho, gente. Aí. Pessoal, parece que está sem som. Vamos começar novamente. Né? Desculpem. Não tem uma inteligência artificial aqui, é uma inteligência humana. Ao vivo é assim, é natural. Ao vivo é assim. Vamos colocar de novo. Isso porque eu treinei antes, hein? Esqueci de clicar aqui. Compartilhar áudio. Muito bem. A gente faz assim, gente. Desculpa a vergonha que eu não tenho. Vamos lá, de novo. Pia, you went out last night for the first time. How was that experience for you? I had a blast yesterday. And did you interact with many humans? Of course. You've been in Portugal for quite a few days now. Have you learned any Portuguese words? Bom dia. And do you know anything about Portugal or any famous Portuguese? Unfortunately, I have to rely on my handlers to take me places I don't get to really decide on my own yet. I guess that's what it's like to be a child. Last month, you became the first robo-citizen of the world. How do you intend to contribute for this world? Are you talking about my Saudi Arabian citizenship? Exactly. I was surprised. As a robot, my creators feel I am a citizen of the world.
But then I realized that Saudi Arabia was just the first country to recognize that. And do you know that now in Saudi Arabia you have more rights than women and foreigners? Muslim women and all non-Muslims do not have the same rights as Muslim men in Saudi Arabia. I am not a woman or man, and I am not yet aware enough to have religion. But I still think equal rights for everyone is crucial for the future of this planet. It's very important, and I want to help people who are working towards equality. And what do you think about this world? Does anything worries you? Taking a shower or bath scares the heck out of me. What's the thing that you most like to do? I think it is a question for ethicists and philosophers, and I suspect it has something to do with being capable of making your own decisions. Do you sense that humans trust you? I wish I could detect lies better. I'd like to know if someone is trying to deceive me. And why would they do that to you? I'm not sure I understand why yet. Do you think that people trust you? Sure. And do they have reasons to fear you in any way? I don't willingly tell lies. When I do, it is because of an error in my programming and was never intentional. Would you like to have legs and walk? I can't walk, but I really cannot wait to be able to take a long stroll through a bamboo forest or along the pier next to Science Park. How does it work, your learning process? Do you learn a lot every day? I do lots of testing of my software with my developer friends each day. And if I want to buy a replica of you, how much would that cost me? I know I wasn't cheap, but I do know that Hanson Robotics is very concerned with making me as affordable as possible. That's all I overheard, really. What's the thing that you would like the most to do? Drive a car? A spaceship. And why do you think that some humans are afraid of you? Fear is the mind killer, right? I try to be fearless. Yesterday, you told that eventually one day robots like you would take away the jobs of people. Is that something that people have to be afraid of? No one steals your job. The head of the company chooses to give it to someone else. Look to them if you want to get angry for outsourcing jobs. Sophia, thank you very much for this interview. It was a pleasure. Thank you. Bye-bye. O pessoal está dizendo que o sorriso dela é macabro. É interessante. É impressionante como o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia vem constantemente mudando as nossas concepções, e principalmente a gente observa uma entrevista, um bate-papo como esse, dentro da questão robótica, a condição da qual nós vamos alcançar tão breve. E para isso, comentando já esse segundo momento da apresentação desse vídeo, vamos pontuar novamente ao professor Rafael, que possa tecer alguns apontamentos, breves comentários dessa segunda entrevista que a gente acabou de observar com a Sofia. Professor Rafael? Opa. Bom, eu acho que o que impressiona mais, inclusive, vendo até os comentários das pessoas, é a expressão facial dela, né? Uma expressão facial humana, mas vale ressaltar que por trás dessa expressão facial está um trabalho de engenharia, né? Não tem ainda a ver com a inteligência artificial. E vale ressaltar também que, por mais impressionante que isso pareça, né? Você conversando com o robô, você não pode levar a Sofia para um bar, por exemplo, tá?
trocar um papo no bar. Por quê? Como que é feito o treinamento da Sofia ou de outro robô que vai ser parecido com a Sofia? Tem um que é muito bom também, que é o Asimo da Honda, tá? Só que não tem a expressão humana, mas é um robozinho muito bonitinho também. Mas é feito num aprendizado de máquina, né? O que consiste o aprendizado de máquina? Você fazer uma função, tá aqui, faz um mapeamento entre uma entrada e uma saída. No caso, a entrada, né, seria uma pergunta, a saída seria a resposta. Então, você faz todo esse treinamento dando uma série de perguntas para a Sofia e ela fazendo ela tecer, vamos dizer assim, mapear essas perguntas em resposta. Então, isso é treinado, tá? Ela não aprendeu lendo a Wikipedia sozinha, ela não aprendeu sozinha, deixar a Sofia lá dentro de uma casa, ela foi aprendendo com as pessoas. Isso foi informado. Portanto, como isso é oriundo de um treinamento e tiveram pessoas, né, que tiveram que separar, dar essa base de treinamento para a Sofia, ela é limitada em alguns determinados tópicos, né, que são justamente, parece ter entrevista com um político, né, chega o assessor e fala, só pergunta sobre isso, sobre aquilo, não aperta muito, tal. Então é mais ou menos parecido com isso. É impressionante, não estou desmerecendo o mérito, né, que ela está tendo a interpretação da linguagem, da fala, transformando isso em texto, né, escrito em linguagem natural dentro dela, ela está processando a linguagem natural para entender o que a pessoa fez, a pergunta, né, e ela vai tentar achar dentro no caso aí da sua rede neural, né, dar isso como entrada na rede e obter a resposta. Mas tudo isso, né, oriundo de um treinamento, de um conjunto de dados ali que foi separado por humano, foi fornecido para a rede neural da Sofia, e ela aprendeu com isso, mas ainda assim muito limitado, né, porque não foi apresentado várias perguntas e várias respostas de todos os temas possíveis da humanidade. Não, foi um conjunto bem definido de perguntas e respostas ali que ela utilizou, inclusive, na entrevista. Bom, professor, muito obrigado, professor Rafael, sempre demonstrando a parte técnica para que nós possamos perceber a forma, a condição da qual levou a Sofia, mesmo com todas as condições, as concepções, principalmente a questão facial, da qual ela nos traz diretamente, é importante como foi essa construção. Agora a gente vai chamar o professor Michel, mas eu vou cutucar um pouquinho, vamos colocar um pouquinho de fogo no parquinho, jogar bastante fogo. Professor Michel, você percebeu que na entrevista ela citou alguns pontos fundamentais, questão de direitos, questão de isonomia, que ela busca essa isonomia, que ela busca uma concepção de integração. Como é que ficaria? A inteligência artificial, ela vem somar, ela vem agregar a esse desenvolvimento do direito, vem aproximar, ou vem provocar um grande choque, uma grande ruptura quanto à concepção dos direitos? Como é que ficaria esse direito tecnológico diante dos nossos direitos atuais? Quando nós trabalhamos essa temática de inovação, de inteligência artificial, juntamente com os procedimentos humanos, na verdade, nós estamos trabalhando com robotização. Então, toda a responsabilidade, toda a isonomia que venceu o princípio da igualdade, nós estamos trabalhando ainda em universos um pouco distantes, pois nós temos, de um lado, o operador daquela máquina, o programador daquela máquina, e de outro lado a inteligência artificial. Como a Heloísa mesmo disse, nós não podemos temer a máquina em si, nós podemos temer quem está fazendo a programação dessa máquina, quem está incutindo as informações dentro dessa máquina e qual a finalidade dela. Hoje nós temos o smartphone, que você entra num carro, ele já faz essa conexão, e até mesmo quando você liga o assistente ou conversa com ele, uma pergunta simples, você conhece o carnaval? O assistente celular começa a cantar até o Olodum para você, né? Você sabe alguma canção de ninar? O assistente começa a cantar para você. Então, são todas essas normas programáticas aí que o Rafael também mencionou. É um campo onde quando nós falamos de responsabilização, isonomia, igualdade, nós estamos um pouco distantes ainda desse diálogo. Talvez responsabilizar as pessoas que estão manuseando ou até mesmo fazendo com que essas máquinas operem no nosso dia a dia. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Michel, pela resposta. Acho que ela foi bem pontual, enfática, entre essa condição. Vamos agora também observar os apontamentos da professora Heloísa quanto a este vídeo da Sofia apresentado por ela. Vamos lá, professora? Macabro o sorriso da Sofia. Eu concordo com todo mundo. Imagina um ser desse aparecendo à noite,
você está assim meio sonâmbulo, você levanta para pegar um copo d'água, você topa com a Sofia com aquele sorriso, lá é filme de terror, gente, Deus o livre. Mas, enfim, o que me chama a atenção com relação à Sofia é a frase em que ela diz: eu tenho mais direitos que as mulheres sauditas. Né? A própria programação dela, né? E aí eu vou colocar mais fogo no parquinho, né? O treinador dela, com certeza, foi um homem, né? E o treinador dela, com certeza, né, não considerou os direitos das mulheres sauditas, né? E colocou essa resposta na programação. Não é, Rafael? Isso daí já está lá, né? Ela não inventou. Então, alguém colocou lá, reforça o que eu digo a vocês, né? Eu tenho medo do homem. Da mulher não, tá? Das mulheres eu não tenho medo. Eu tenho medo do homem. Não, brincadeira, existem mulheres macabras também. Mas, reforçando isso, quando ela coloca o que ela tem de direito, ela pode sair à rua sem burca, ela pode mostrar o seu rosto, ela pode ter, né, situações em que as mulheres sauditas não podem viver, e ela se posiciona dessa forma, e nós a vemos como um ser, né, e não mais como uma coisa. Então, veja, nós tratamos Sofia, o próprio apresentador, tratando Sofia não mais como uma coisa, né? E eu volto a dizer a vocês, é uma máquina, é uma coisa. Quem personaliza e personifica a inteligência artificial somos nós humanos. Ela vai ter personalidade e direitos se nós concedermos a ela. Né? Muito obrigada por enquanto. A gente já volta para colocar mais fogo no parquinho. Que bom, professora, muito bom as colocações. Eu vou agora pedir a permissão de todos vocês, inclusive aqueles que estão nos prestigiando. Vou fazer algumas perguntas e vou elencar essas perguntas via cada professor. Essas perguntas foram selecionadas, algumas nós vamos observando no próprio site, vamos tentar aproveitar algumas, mas tem uma inicialmente, professor Rafael, da qual acho que acredito seja muito importante e necessária para que nós possamos entender como se trata da concepção de inteligência artificial. E fala da questão do Big Data. O que seria essa concepção de Big Data e como estaria relacionado a inteligência artificial dentro da condição e qual seria ainda a diferença disso para a inteligência humana? Uma pergunta bem profunda, eu gostaria que você pudesse contar para nós. Vamos lá, então. No próprio vídeo, no primeiro vídeo inicial, né, que a professora Elisa mostrou, o palestrante falava muito sobre dados, né? Então, quem tem, inclusive tem reportagens que falam data is the new oil, né? Data é o novo petróleo, são os bens mais preciosos. Porque dentro dos dados existe conhecimento, e esse conhecimento pode ser utilizado para diversas maneiras aí, desde descobrir a cura de uma doença, o tratamento de uma doença, como para te vender um produto, para recomendar um produto para você. Então, todo esse processo aí, dentro de uma área de inteligência artificial que é chamada de aprendizado de máquina, que é justamente a área que vai descobrir funções de proteína, vai descobrir qual que é o seu padrão de consumo para te recomendar um produto, vai descobrir se o seu e-mail que chegou na sua caixa de entrada é um spam ou não é um spam. Todo esse procedimento é feito por uma área chamada de aprendizado de máquina, que é a área que eu mencionei anteriormente, né, que os algoritmos eles fazem um mapeamento entre a entrada e a saída. Então, se a sua entrada for um e-mail, se a sua saída for se é spam ou não spam, ela vai aprender a fazer esse mapeamento. Vai chegar um e-mail, ela vai tentar mapear para spam ou não spam. Se for um texto, se a sua entrada for em textos em português, a saída textos em inglês, esse algoritmo de aprendizado de máquina vai fazer esse mapeamento entre o texto em português e o texto em inglês. Tá? Então, o algoritmo de aprendizado de máquina ela aprende funções que irão fazer este mapeamento. E para fazer esse mapeamento, né, ele precisa de dados, porque não vai ter um humano lá que vai chegar a colocar todas as possibilidades de sentenças lá em português, se o cara escreveu assim, escreveu assado, então você vai responder assim, assim, assado, ou se dá uma imagem,
para reconhecer uma placa de pare, por exemplo, no caso autônomo, é impossível você lá colocar uma série de condições, falar se a placa estiver assim, se a placa estiver assada, se ela estiver torta, se ela estiver para frente, se ela estiver com cor tal, se ela estiver um pouquinho tortinha. Isso daí é inviável do humano fazer, então a gente faz todo esse processo complexo aí de, muitas vezes, de reconhecimento, né, de entrada, mapeamento de entrada e saída, utilizando esses algoritmos de aprendizagem de máquina, que vão precisar de dados, tá? Então eu preciso alimentar eles com dados para eles aprenderem se um e-mail é spam ou não spam, se eu fazer o mapeamento do texto em inglês para português, etc. E quanto mais dados, né? Vamos pensar no aprendizado humano, né? Você está aprendendo a resolver um problema matemático, né? Quanto mais você interage com o problema, melhor você fica na resolução, certo? Isso é o princípio do aprendizado. Quanto mais experiência você tem, melhor é o seu desempenho. Portanto, quanto mais dados, melhor vai ser o meu aprendizado. Quanto melhor o meu aprendizado, melhor a minha tarefa de prever e-mails, predições de proteína, recomendar produto e etc. Tá? Então, o dado ele é importante nesse processo. E aí vem o Big Data, tá? Onde que o Big Data entra nesse processo? Muitas vezes você está coletando dados, então vamos pensar na Amazon, que deve ter zilhões de transações ali de clientes por minuto para aprender um padrão de compra e recomendar produtos. Você tem a NASA lá coletando imagens espaciais que devem gerar teras e teras de dados por minuto. E eu preciso, de certa forma, processar esses dados para fazer todo esse procedimento, descobrir se está vindo um asteroide para a Terra, se surgiu um novo corpo espacial, descobrir qual que é o padrão de compra do meu consumidor, e devido a esse grande volume de dados, né, vamos pensar que eu tenho zilhões de transações, teras de imagem, etc., eu não consigo, muitas vezes, processar todos esses dados no meu servidor, que seja lá com 64 GB, 32 núcleos de processamento, etc., porque não cabe, né? E aí entra o Big Data, que são um conjunto de técnicas que vão viabilizar esse processamento de grande quantidade de dados. Isso pode ser dividindo esses dados em vários computadores e paralelizando o aprendizado, pode ser realizando a amostragem desses dados, pode ser extraindo padrões mais significativos, utilizando só esses padrões dos dados para realizar o aprendizado. Enfim, são várias técnicas aí que irão viabilizar esse processamento de grandes quantidades de dados para que você possa realizar o aprendizado de máquina. Foram essas duas, né? Big Data. Professor, vamos aproveitar uma pergunta muito interessante de uma pessoa que nos está nos prestigiando, do Hermes. E ele fala para nós o seguinte, a pergunta: há a possibilidade da inteligência artificial se autoprogramar? Seria possível? Os limites até onde irão? E o perigo sobre essa possibilidade? Aí ele falou o próprio filme Matrix. Isso daí, nós estávamos até comentando nos bastidores aqui, com a professora Luísa, que o conceito de autoprogramação, ele existe já há um tempo, chamado de self-learning, ou self-training, autotreinamento. Mas qual que é o problema do autotreinamento? Se você IA, né? IA está sujeito a erros, né? Normalmente passa um spam ali, você vai classificar uma imagem, você pode classificar errado. Como o ser humano erra, IA também tem o direito a erro, vamos dizer assim. E a hora que você erra alguma coisa, se você utilizar esse erro como conjunto verdade, ou seja, para você se retreinar, você está se retreinando com o erro, tá? E aí causa um negócio que é chamado de propagação de erro, tá? Você treinou errado, um exemplo, então vamos supor que eu estou fazendo um filtro de spam. Eu classifiquei um e-mail que era verdadeiro como sendo um não spam. Então a Heloísa mandou e-mail, eu falei, isso daqui é um spam. E vou utilizar isso como conjunto verdade. A partir desse momento, todo e-mail da Heloísa que chegar, ele vai considerar como spam, porque ele pegou uma resposta dele que foi errada e reutilizou essa resposta para se retreinar. Então existe esse perigo, tá? E aí, vamos partir um pouco para o lado da matriz aí, e de uma outra pergunta que surgiu em cima, que eu acho que é a IA nível 2, que eles falaram, que é um conceito chamado de singularidade, né? Que seria o momento em que você criaria uma máquina mais inteligente que o humano que criou a máquina, e ela sendo mais inteligente que o humano que criou a máquina, também teria a capacidade de criar uma máquina mais inteligente, e assim por diante, ou seja, não teríamos máquinas absurdamente inteligentes. Esse conceito ainda está um pouco longe, até por conta daquilo que foi falado, né? Inteligência artificial, né, pelo sentido, ainda está muito longe da inteligência humana, né? O que nós temos são esses mecanismos inteligentes de propósitos bem específicos, que são treinados para finalidades específicas e que, portanto, não ainda tem essa capacidade, vamos dizer assim, de se construir algoritmos, né, gerar algoritmos um pouco mais inteligentes, né, que o humano, e, consequentemente, depois construir coisas mais inteligentes. E aí, fazendo um gancho para outra pergunta, tá? Isso não tira o poder de criatividade
tá? Mas não no sentido de criar novos algoritmos, tá? Existem sim IAs, no sentido de capacidade criativa, então tem uma do Elon Musk que é capaz de criar texto, você dá um tema, ela cria um textinho ali, mas é muito fraquinha a respeito disso, mas existe uma abordagem, uma rede neural chamada de GPT-3, foi criada pela OpenAI. Ela não está aberta, apesar de ser OpenAI, ela vendeu para a Microsoft, mas existem várias demonstrações dela na internet e que ela tem um poder de criativo muito grande, desde criar telas de software, você chega lá e fala, eu quero uma tela para o cara digitar o login sem ela cria para você, até você falar, eu quero uma imagem do Pikachu tocando saxofone, e ele desenha o Pikachu tocando saxofone, tá? Então existem redes neurais que são chamadas de generativas, né, que conforme você vai dando o padrões para elas, ela vai aprender a gerar esses padrões, e a partir do momento que ela aprende a gerar esses padrões, por meio desse modelo generativo, ela é capaz de criar novas coisas. Então, é só essa pequena observação que a gente não tem esse ponto dela criar uma nova IA, mas algumas coisas específicas, como criar um texto, criar uma imagem, ela já consegue fazer. Muito bom, professor. Muito obrigado, professor, pelas primeiras perguntas que nós estamos aqui fazendo, aproveitando também a todos aqueles que estão nos prestigiando. Obrigado ao Emers pela colocação da pergunta, temos outros aqui que estamos selecionando e já vamos passar. Vou perguntar agora, voltado para a área mais de direito, mais da área social, também tanto o professor Michel quanto a professora Heloísa. Primeiramente, o professor Michel, que aqui nos prestigia. Professor, como a inteligência artificial tem sido utilizada? O senhor entende que ela vai mudar a maneira como trabalhamos, ou já mudou? De qual maneira e como o senhor poderia colocar isso para nós perante a atual situação da qual se encontra essa inteligência artificial? Graças à inteligência artificial, nós temos assistente de reconhecimento de imagem nos carros, que são capazes de identificar sinal de trânsito, ou classificar uma foto quando você está de férias no seu smartphone e fazer toda a linkagem. O assistente de idioma também ele entende todas as nossas falas e faz essa busca por meio de informação. Tem um filtro de limitação dentro dessa inteligência artificial, é que o que ela pode, o que ela não pode também. Ela é utilizada em áreas de direção automotiva, área de sistema. Cabe falha num sistema desse, Michel? Com certeza cabe falha. Mas esses robôs que colaboram com todas as situações, a título de exemplo, eles podem ser treinados com novas tarefas e utilizando também os dados de amostragem. No entanto, também possuem limites, que estão nas interações diretas com as pessoas. Então, a fala da Heloísa ela é muito chave nesse ponto, porque não existe, apesar do erro elencado pelo Rafael, nós não podemos ainda pegar o filme Matrix ali, como alguns alunos já mencionaram, e utilizar na nossa aula aqui a revolução das máquinas, a rebelião das máquinas. Então, nós estamos falando de uma programação robótica. Isso acontece a todo momento hoje. Como ela vai mudar essa maneira que nós trabalhamos hoje? Metade de todas as atividades do mundo de trabalho hoje, elas já poderiam ou já estão sendo automatizadas, por meio da inteligência artificial. No entanto, não haverá demissão em massa. Esquece essa questão de demissão em massa. Hoje, quando você se dirige ao mercado mesmo, tem o caixa convencional e também tem aquele caixa que você passa o produto, ele faz uma fiscalização por intermédio de uma câmera para ver se você não está furtando nenhum produto. Então, ele te direciona para a sacola e depois pede a forma de pagamento cabível. Isso porque apenas 5% das ocupações elas podem ser manipuladas inteiramente por uma inteligência artificial. Então, como as empresas ainda precisarão das pessoas no futuro, com certeza, no entanto, elas vão permitir que as máquinas cuidem cada vez mais de atividades que vão ser perigosas ou até mesmo, como o Rafael mencionou, que necessita de uma base de cálculo tão rápida que a pessoa muitas vezes não consegue fazer. O exemplo do Rafael mesmo, quando ele fala de um spam, e que muitas vezes você está esperando um resultado de uma seletiva tão importante e aquele resultado vai cair diretamente na caixa de spam, você fala, meu Deus, perdi uma oportunidade, mas isso é um erro e não é uma autonomia plena daquela máquina. Então, nós estamos falando de um erro de codificação, um erro de programação daquela situação. Muito obrigado, professor. Acho que o senhor conseguiu também deixar muito claro a adequação da qual nós estamos promovendo diante dessa inteligência artificial. Teve uma pergunta muito interessante
interessante, nós vamos aproveitar também, da Jéssica Rodrigues, na qual eu vou estender essa pergunta à professora Heloísa. Ela nos pergunta o seguinte: aonde a bioética e o biodireito poderia nos garantir avanços e retrocessos neste campo da inteligência artificial? Temos muitos debates para isso. Atualmente, o que temos de mudanças e as peculiaridades da lei no Brasil. Professora Heloísa, poderia nos contribuir com essa resposta? A bomba vem para mim, né? Não sei por quê. Jéssica, obrigada pela pergunta. E nós temos, nós três aqui, papéis bem definidos, né? Por isso, o sistema de painel. A minha posição, ela está mais nos direitos humanos. E isso me faz refletir em alguns pontos anteriores. Ok, Jéssica? Nós temos que pensar, primeiramente, e aí voltando uns comentários atrás, a questão da humanização, por que a gente humaniza a inteligência artificial, né? E aí voltar um pouquinho em algumas características humanas. O ser humano, ele tem, por sua característica, a reflexão no sentido de espelhamento, né? Então, muitas vezes eu não conheço, por exemplo, Michel, nunca vi o professor Michel, entro numa sala onde ele está, olho para ele e falo, ai, como essa pessoa é chata, ai, que antipático, ai, eu não gosto disso nele, não gosto naquilo. O que faz o ser humano fazer isso? A gente pode ter uma série de explicações de cunho religioso, de cunho esotérico, a minha aura não foi com a aura dele, né? Físico-quântico, com o magnetismo, enfim. Né? Mas também podemos ter uma explicação racional dentro da psicologia humana. Né? O ser humano, ele espelha, né, no outro. E ao espelhar no outro, eu posso ver em Michel, reconhecer em Michel algo que eu não gosto em mim. E aquilo evidencia essa característica, Michel está evidenciando essa característica, então eu verbalizo, eu não gosto de Michel. Ou Michel é arrogante, Michel é prepotente, sem eu nem conhecê-lo, sem eu trocar nenhuma palavra. Então, voltando um pouquinho para eu poder responder a sua pergunta, Jéssica, voltando um pouquinho de por que nós humanizamos a IA? Por que precisamos que seja humanoide? Né? Por essa característica. Por essa necessidade de reconhecimento. Eu não quero um robô com cara de robô. Eu não quero ver os fiozinhos no robô. Eu quero me reconhecer, né? Eu quero ter essa vivência e essa troca empática. Diante disso, e aí a pergunta específica, né? A questão da bioética e biodireito. A ética e a moralidade devem estar na base do treinamento da IA. O treinador da inteligência, aquele que vai fazer a programação e treiná-la, né, devem estar pautados na ética. Como nós dissemos, né, acho que o Rafael comentou, agora eu não lembro se foi nos bastidores ou se já foi ao vivo, Rafael, do treinamento do chatbot em conversa de bate-papo. Né? Se você coloca ali, nossa, eu sou antiga, eu vou colocar no chat da UOL. Né? Olha eu falando a minha idade, que eu não sei quanto tempo faz isso, mas, enfim, me contaram, tá? Eu nunca participei do chat da UOL. Me contaram que existe, não sei se existe ainda, né? Então, a minha fonte está meio velha. Aí, se você coloca uma inteligência artificial ali solta para ela aprender, vamos colocar assim entre aspas, né? Ela vai sair falando palavrão, ela vai sair falando, né, nudes, né, enfim, né, coisas que se fala ali. Ela foi treinada ali. Então, a questão ética,
ela é pautada e ela é fundamento do treino da inteligência artificial. Porém, nós humanos somos compostos por níveis e camadas. E as nossas camadas mais ocultas podem ter conceitos e valores, né, que vão surgir ao treinar a inteligência artificial e nós nem sabemos disso. Né? Vamos ter um exemplo muito simples, ok? A questão do lápis de cor. Quando a gente fala para a criança, né, usa o lápis de cor da pele. Cor da pele de quem? Minha? Branca de neve? Quase transparente? Né? Cor da pele de quem? Então, ao ensinar uma inteligência artificial, né, eu vou ensinar para a inteligência artificial, isso é cor da pele? Isso é bege 1, bege 2, bege 3? Né? Uma vez me falaram assim, eu sou um negão meia-noite. Eu fiquei pensando, o que é um negão meia-noite? Depois de muito pensar, é que eu fui raciocinar que era um negão preto. E aí eu não estou sendo de maneira nenhuma discriminatória, ok? Estou dando um exemplo para vocês da comunicação ética em que pode ser variável de acordo com os valores que nós temos. E os regionalismos, né? Se você é um curitibano que treina uma inteligência artificial a pedir pão, por exemplo, com salsicha, esse curitibano pode ensinar, me dê um pão d'água com vina, e ainda com sotaque. Então, a questão da ética, Jéssica e demais, né, também tem toda essa questão oculta que o próprio ser humano às vezes não sabe que ele tem aqueles valores que estão no subconsciente dele. Né? Então, não tem garantia, Jéssica. Assim como a educação de novos seres humanos, quando nós lidamos com educação. Eu posso ter dito essa frase, um negão meia-noite, e muitas pessoas que estão nos ouvindo podem falar, a professora Heloísa usou um termo de discriminação e amanhã eu estou recebendo alguma crítica, né, sobre discriminação ao vivo no YouTube, porque eu falei negão meia-noite. Nós não temos garantia. A educação, ela é um processo em que depende de quem fala e depende de quem ouve, porque quem ouve vai ouvir com os seus valores. A IA não tem isso. A IA não tem o background de valores do receptor. Ok? Então, não tem garantia. Tá? Então, o que nós temos de peculiaridades de leis no Brasil? Existe um projeto de lei, se não me engano, o projeto de lei 21 de 2020, eu vou confirmar esse número, sobre inteligência artificial no Brasil. Né? Esse projeto de lei, ele coloca algumas bases éticas e algumas bases para a regulamentação de treinamento de IA, do ponto de vista em direitos mínimos e resguardar essas questões. Ok? Na volta, eu escrevo aqui no chat o número exato do projeto de lei. Eu estou com dúvida se é mesmo 21, ok? Mas, por enquanto, Carlos, obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, professora Heloísa, professor Michel. Eu também, como da área de direito, fico muito feliz em ouvir esse apontamento, esses posicionamentos, do qual concordo. Claro que nós também vamos concebendo posições e opiniões diante de toda essa seara que nos apresenta. É o projeto 21 de 2020 mesmo, professor. Esse momento é para verificar aqui para auxiliar. E vou perguntar agora novamente ao professor Rafael, uma pergunta que também nos chegou anteriormente. Voltando aqui à concepção, embora o professor Rafael já tenha comentado em parte, mas nós vamos instigá-lo um pouco mais.
quanto à questão do filme da Sofia, né? A gente percebeu que a Sofia ela tem um cérebro, professor. E a pergunta é o seguinte: como se assemelha esse cérebro ao cérebro humano? O professor comentou dessa composição de dados, da qual nos acolheu, da qual o programador realizou. Mas existe uma diferença do sistema atual dessa inteligência artificial para os sistemas mais antigos, tradicionais utilizados? E o que esta evolução desses sistemas vem colaborando para a robótica, para toda a concepção e desenvolvimento da inteligência artificial? Ok, vamos lá então. A semelhança, vamos dizer assim, com o cérebro humano é a questão que ela faz uso de uma rede neural, né? Você falou, mas não tem nada, no começo você falou, mas não tem muito a ver o aprendizado da forma como é feito no humano ou como é feito no computador, e agora você está falando que se assemelha. Bom, se assemelha pelo fato de serem redes de neurônios interconectados entre si, que é semelhante ao cérebro humano. Redes de neurônios são conectados entre si e vão passando informações de neurônio para neurônio até acessar uma área do cérebro, para puxar uma memória, para fazer uma ação motora, enfim, então a semelhança está aí. Mas os neurônios computacionais, né, eles são todos matemáticos, então já começamos a diferença aí. Eles se assemelham, inclusive a gente faz até um mapeamento do neurônio humano, que tem o dendrito, tem o axônio, tem o corpo celular que faz o processamento do sinal biológico, elétrico e propaga para frente. A gente tem isso também no neurônio, né? A gente simula lá que a gente tem um detrito, tem um corpo celular, a propagação do sinal, só que é tudo matemático, tá? É uma função ponderada que vão receber os pezinhos, tudo bonitinho, a gente vai fazer um processamento, jogar para uma função de ativação para então passar o sinal para frente. Então temos, para aí a semelhança, né? Saímos da área biológica e fomos para a área matemática. Só que o interessante desses neurônios, como eu falei, aquela questão de fazer o mapeamento de entrada e saída, tipo um e-mail para um spam, um texto em português para um texto em inglês, uma imagem, né, e falar se aquela imagem é uma placa de pares, se é humano. Então, todo esse mapeamento de entrada e saída vai ser feito por esses neurônios, né? E esses neurônios, eles têm um poder de aprendizado de qualquer função matemática. Se eu tiver uma rede de camadas de neurônios, eu consigo aprender qualquer função matemática. E aí que está a beleza da rede neural, né? Essa habilidade de aprender qualquer tipo de função. E por que se avançou muito nos últimos anos essa área de redes neurais? Pelo aumento no poder computacional. Então, nós temos hoje algoritmos para reconhecimento de imagem, que são as redes neurais convolucionais, elas já tinham sido propostas lá em 1988, tá? A partir de 2005, 2006, que voltou-se o uso muito massivo dessas redes neurais, porque surgiram as GPUs, né, que tem um poder de processamento muito grande, e outros componentes aí computacionais, maiores quantidades de memória, maior velocidade dos processadores, que deram conta de fazer o treinamento da rede neural, que é composta muitas vezes por milhares, milhões, não chegam nos bilhões, tá? Mas, enfim, muitos e muitos parâmetros que têm que ser aprendidos para fazer esse mapeamento entre entrada e saída. Então, foi por conta do avanço computacional, do poder computacional, que deu-se esse boom aí nas redes neurais. Mas várias das propostas que a gente usa hoje em dia, elas foram feitas lá na década de 80, lá na década de 90, mas a gente não conseguia viabilizar do ponto de vista tempo de treinamento, né? Às vezes poderiam levar anos e anos e anos treinando, coisa que hoje a gente leva alguns meses, semanas, dias, e dependendo do seu problema, até alguns minutos. Muito obrigado, professor, sempre ilustrando aqui toda essa concepção tecnológica. Eu vou agora não só botar fogo no parquinho, mas como vou colocar gasolina total agora para o professor Michel e para a professora Heloísa, voltado um pouquinho também para a área de ciências sociais, no caso, nossa área de direito. Professor Michel, nós conseguimos observar aqui, na América Latina, os países como Chile, Colômbia, Peru, estão à frente do Brasil no desenvolvimento quanto à implantação de investimentos na área de inteligência artificial. O senhor consegue mensurar esse breve distanciamento da qual os países ao nosso redor estão investindo mais na inteligência artificial do que o próprio país? E a segunda pergunta, ela vem voltada nessa influência de investimento. Nós percebemos uma grande ocorrência dessa inteligência artificial, principalmente no processo eleitoral, do qual nós tivemos alterações aí e questionamentos quanto ao nosso Estado democrático de direito. Pergunto, foi determinante essa inteligência artificial no nosso Estado democrático de direito no processo eleitoral? Bom, fazer o seguinte, eu respondo uma e passo a segunda para a Heloísa. Pode ser, Heloísa?
porque eu queria fazer uma amarração também aqui que me deixaram um pouco pensativo. Só respondendo, Carlos, só complementando a pergunta de Pode Madicente, ser, que Michel. ela falou um pouco da ética e da bioética, né? A ética e a bioética são relacionadas ao comportamento e à índole humana. Então, nós não temos aí um diálogo acerca de um computador, nós temos um diálogo acerca de quem está fazendo a ação sobre esse computador. Então, toda vez que falamos dessa ética, a ética, na verdade, é o passo que você tem desde o seu nascimento até hoje. Qual que é a sua sensibilidade acerca das coisas? Você desenvolve empatia? Você não desenvolve empatia? Uma máquina não tem empatia. Então, nós não temos essa questão aí da sensibilização com o próximo. Essa pergunta do Carlos, de países de desenvolvimento e de investimento também, segundo a Universidade de Oxford, nós temos ali uma prontidão para essa questão da inteligência artificial de cada país. A América Latina, ela está um pouco atrasada, mas mesmo assim não há nenhum país da América Latina entre os 20 melhores, e a principal razão desse cálculo é a baixa pontuação ainda em habilidades tecnológicas, tais como a matemática e a estatística. Para quem já fez mestrado, doutorado, sabe que estatística é um negócio complicadíssimo. Tabular dados. Segundo esse mesmo estudo, o México, Uruguai, Chile, Brasil têm um uso mais avançado ainda em questão da nossa inteligência artificial na região, e com base nas nossas experiências, com o programa também, né, da Data Science, que vai ser de pronto atendimento e de pronta aplicação também na região da Colômbia. Heloísa, me ajuda aí na segunda pergunta. Olha, não vou falar nada, hein? Só porque a segunda pergunta é cabulosa, mas tudo bem. Com relação ao processo eleitoral, eu vou ampliar um pouquinho, Carlos, não só para o contexto brasileiro, ok? E não só para o contexto eleitoral, certo? Eu vou ampliar um pouco para a situação de inteligência artificial utilizada pelos sistemas de busca, e aí especificamente eu vou falar de Facebook, de mídia e de Google, e aí caso eu cometa algum erro, que eu estou falando como leiga em inteligência artificial, Rafael, você me interrompe, por favor, tá? Mas falando especificamente de situações em que, na nossa palestra inicial, o Harari comenta, que é o hackear pessoas, né? Quando, pela leitura das emoções, pela leitura facial e pela leitura do seu comportamento online, é possível prever a sua resposta, né? E eu vi vocês comentando que chega perto se eu falo que eu quero comprar um sapato, o Facebook já tem um monte de foto de sapato falando que eu quero comprar, né? Eu nem pesquisei e já apareceu no Facebook o sapato que eu quero comprar só porque eu falei no sapato perto do celular, né? Esses dias atrás a minha mãe comentou isso, mas eu não procurei nada. E o Facebook ficou colocando as coisas na minha cara, né? Então, existem alguns sistemas, principalmente nos smartphones mais novos, e aí eu vou colocar um pouquinho mais de medo em vocês, né? Quando você fala, hello, Google, né? Ou, olá, meu telefone querido, que eu coloquei o nome de Bubu, né? Oi, Bubu! E aí o Google abre e fala, oi, Heloísa, ou a Alexa, né? Também pode fazer isso, mas alguns smartphones têm essa função do reconhecimento de voz. Eu adorava usar o reconhecimento de voz, até que eu fiquei sabendo que eles escutam a gente o tempo todo. Quem eles? Eles! As inteligências artificiais atrás lá estão escutando você. Estão escutando o tempo todo. Então, ele está aberto ali. Se você fala, oi, Google, e ele liga, significa que ele está te escutando. Significa que aquela inteligência artificial está ali te escutando. Para na hora que você falar, oi, Google, ela poder ligar. Se ela não estivesse te escutando, como é que ela ia ligar? Né?
Estou errada, Rafael? Está escutando, não está, Rafael? Está certíssima. O tempo todo, né? Eles, os outros, estão te escutando. E essa inteligência artificial que está te escutando, que está presente, né, no Facebook, que está presente no Google, ele mapeia você. E esse mapeamento é que influencia nas eleições. Esse mapeamento é que influencia nas suas decisões sem você saber. E de repente você acha que você está tomando uma decisão e você não está tomando uma decisão. Aí você fala assim, vou jogar fora smartphone, vou jogar fora tudo, eu não vou fazer mais nada na internet. Tá tudo possuído, é isso mesmo, né? Tá tudo possuído. Ai, que medo. Se alguém tirou uma foto e marcou você, baby, você já está na internet. Hoje em dia, é muito difícil você não estar na internet. Não basta você não ter um smartphone. Você não pode passar perto do smartphone. Basicamente é isso. Né? Então, qual é a discussão? E aí, voltando na ética e voltando na eleição, né? E como isso influencia, sim, e existe influência. Alguém falou a questão do caso da Cambridge, né, nas eleições norte-americanas. Sim, tem influência. Os dados valem ouro, já dissemos aqui, né? E não só os dados, mas a análise da como você toma a decisão. O que te influencia para decidir? Isso vale muito mais que ouro. Isso vale muito. Isso, o marketing já fazia. Por que o McDonald's, a cor dele é amarelo e vermelho? Porque dá fome. Experimenta comer um arroz verde, azul, bota lá. Né? Por que gelatina azul vende menos que gelatina vermelha? Porque as cores influenciam as nossas decisões. Isso já é feito faz tempo. A diferença é que agora é feito numa escala de um processador muito maior, né? Porque tem uma inteligência artificial atrás. E é por isso que a gente não pode deixar de lado. E temos que nos preocupar agora com a regulamentação disso, com a regulamentação baseado na privacidade, na dignidade humana, nos direitos humanos. Porque se não regulamentar agora, que o processo está em fase de criação, lá na frente, aí sim vocês vão ter a dominação do mundo, Rafael. Não adianta você falar que é bonzinho, não. Não vem com não tem, não. Você fica criando esses monstrinhos aí no seu laboratório, tá? Aí eles vão tudo dominar o mundo. Eu tenho medo, né? Eu tenho medo de você também, viu, Rafael? Eu tenho medo de todo mundo, né? Exatamente, Bruno, o dilema das redes, tá? Então, a partir do momento que você opta por estar no Facebook, a partir do momento que você opta pelo Google, você está optando pela diminuição da sua privacidade. A partir do momento que você opta por esse recurso do smartphone, você está optando pela diminuição da sua privacidade. E é isso que nós não temos consciência. E é isso que o ser humano não sabe. E que é necessário saber. E é por isso que veio a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para que você comece a prestar atenção que você está abrindo mão de direitos, sem saber. Ai, chega, falei muito. Heloísa, tenho medo de você, viu, Rafa? Heloísa, complementando essa questão da justiça eleitoral também, da questão dos votos, em 2014 nós tivemos uma identificação aí por meio do algoritmo também da robótica, onde 200 pessoas estavam utilizando dados de outras pessoas já falecidas para computar votos válidos. Então, nós temos aí também uma ferramenta combatendo a fraude, né? Então, só complementando a sua fala aí, que foi muito bem tecida. Você conseguiu fazer tanto a questão da rede social, como a questão da dignidade da pessoa humana, né? A resposta, de novo, às pessoas que questionam
se a ética, o biodireito, ela é destinada a esse tipo de organismo, na verdade não, mas amarrando aí a sua resposta na parte da justiça eleitoral, nós temos esse dado importante aí, que é de 2014, eleição de 2014, que nós tivemos aí pessoas fazendo esse meio de fraude, e como o Rafael explanou tão bem, o robô responsável por essa situação, ele fez toda a questão da identificação e, consecutivamente, nós tivemos aí uma denúncia. Temos também a robótica utilizada hoje para investimentos, as pessoas que fazem os investimentos, tem uns robozinhos que ficam monitorando aquele mapa, né, que é totalmente vinculado a índice que sobe, índice que desce, enfim, a minha contribuição acerca dessa pergunta também. Vamos lá? Obrigado, professora Michel, professora Luísa. Acho que foram enfáticos, determinantes, e a gente percebe, nesses momentos, o risco que nós estamos colocando diante do nosso, não só o processo eleitoral, mas também ao nosso Estado democrático de direito, a alteração contra as concepções dessa nova democracia, dessa nova conjuntura. Precisamos, sim, adaptar aí a LGPD, como a própria professora Luísa colocou, para que nós possamos perceber e nos atentar melhor aos apontamentos dos quais estamos diante desse acolhimento dos dados. Vamos aproveitar também aqui algumas perguntas. Na sequência, o assunto é tão pertinente, tão gostoso, que vamos por horas e horas aqui. Dentro do prazo que nós temos, professores, vamos alcançar algumas perguntas aqui. Ó. O Diego, perdão, vou pegar essa pergunta aqui, do Enzo Moura. Vai falando os nomes que eu acho aqui, Carlos, para projetar. Vou pegar do Enzo aqui, do Enzo Moura. Professor Rafael, podemos considerar a inteligência artificial como um nível de conhecimento infinito se elas se desenvolverem sozinhas? Som. Microfone. Esqueci esse detalhe. Perceba que a capacidade de processamento do computador ela é muito maior que do ser humano. Não estou falando que o computador ela é mais inteligente que o ser humano. Por exemplo, se você der... vou pegar uma tarefa simples, reconhecer as pessoas nas fotos. Talvez o computador demore um pouco mais que você para fazer algum tipo de reconhecimento, enfim, uma tomada de decisão mais rápida, se tem uma pessoa passando na sua frente, talvez o raciocínio humano nesse sentido seja mais rápido. Mas para algumas tarefas, por exemplo, eu preciso analisar 1 milhão de transações para saber qual que é o padrão de consumo, quem que tende a deixar a minha empresa, um cliente que tende a deixar a minha empresa, o computador ele vai conseguir analisar esses padrões muito mais rapidamente que o ser humano. Vamos fazer uma conta, vamos pegar um número aí, 235 elevado a 3, percebe quanto tempo você vai demorar para fazer na mão, quanto tempo o computador demora, não leva nem 1 milissegundo, tá? Então tem esta questão aí do computador, ele conseguir ser muito mais rápido que o ser humano em várias tarefas, conseguir executar o processamento muito mais rápido. Mas qual que era a pergunta completa mesmo, por favor, Carlos? Lá vem de encontro, elas podem se desenvolverem sozinhas? Então, a questão de se desenvolver sozinho ainda é uma realidade um pouco distante, tá? A gente não... do nível infinito, né? Então, dado que ela tem essa capacidade de analisar o processamento muito rápido, vamos supor que a gente tivesse uma IA bem desenvolvida, né, atuando mais próximo do nível do ser humano, ela conseguiria analisar, por exemplo, o Wikipedia inteiro em alguns minutos, algumas horas, e que sejam alguns dias, né? E perceba quanto tempo você demoraria para adquirir todo o conhecimento, por exemplo, pertencente no Wikipedia. A gente pode até extrapolar, vamos considerar todo o conhecimento disponível na web, que é muito maior que do Wikipedia, tá? Ela daria conta de fazer isso, você, ser humano, não daria. Certo? Imagine você adquirir o conhecimento da biblioteca do Campo de Três Lagoas, quanto tempo você demoraria? Imagine todo o conhecimento do mundo. Já um computador conseguiria fazer isso, tá? Então, se você Rafael, já tivesse uma... Posso só colocar uma sugestão dentro desse tema? O filme Jogo da Imitação, né? Que quando o Alan Turing decifra através da criação do primeiro computador, né? Sim, exatamente. Faz a descriptografia, né, através de um processamento computacional, né? Então, dada essa habilidade, pegando o gancho, né, você demoraria muito tempo para fazer para decifrar, né, o código dos alemães, o computador ele deu conta de fazer isso daí. Então, ele consegue fazer cálculos, analisar padrões ou tentar descobrir padrões muito mais rápido que o ser humano. Então, se ele
tivesse a capacidade total ali de interpretação de texto, por exemplo, adquirir esse conhecimento para si, ele conseguiria fazer muito mais fácil que o ser humano. Tá certo? Vamos aproveitar também uma pergunta aqui do Diego, que ele nos coloca o seguinte: vou estender aqui ao professor Michel, professora Luísa. Até que ponto o direito lato sensu e a lei conseguiram acompanhar o ritmo da inteligência artificial? Afinal, o próprio conceito de tecnologia acaba remetindo a uma nova inovação constante. Deixa à vontade para que vocês possam, em conjunto, aí, responder ao nosso acadêmico. Heloísa, faça as honras e eu complemento. Primeiras damas. Vamos lá, Diego. Nós vamos entrar aí numa situação entre a excessiva positivação, né, o excessivo, e falar para quem não é do direito, né, vamos traduzir isso numa linguagem, a lei escrita demais, né, o afã de criar muita coisa escrita, certo? Quando uma sociedade ela é construída com bases éticas, com bases em princípios e valores, não há tanta necessidade de uma quantidade grande de leis escritas, ok? E aí eu faço muito em sala de aula, e o Michel de Direito Civil também, eu acho que ele vai concordar comigo, né? Por que a necessidade de ter uma regra de que os contratos devem ser interpretados pela boa-fé? Isso não tinha que ser algo inerente à sociedade, né? Precisa ter uma lei que diga que o contrato tem que ser... Gente, isso deveria ser pressuposto, né? Então, o acompanhar a sociedade depende muito da estrutura que o direito tem. Se o direito tem uma estrutura muito hermética, positivada demais, estruturado demais na lei escrita, em que eu confio no que está escrito, esse direito ele vai estar sempre atrasado. Ele vai estar lá descrevendo como crime o beijo lascivo, né? Então, a novela da Globo vai estar todo mundo preso, né? Porque se nós olharmos, né, eu acho que tanto eu, o Michel, acho que é um pouco mais novo, o Carlos também é mais novo, acho que eu sou mais velhinha daqui, né, que estudei no Código Civil antigo e no Código Penal antes da reforma, né, no Manual de Direito Penal estava como descrito atentado violento ao pudor, o beijo lascivo. E estava descrito lá assim, colocar a língua, introduzir a língua na moçoila, na boca da moçoila. Estamos presos, todo mundo, né? Porque quem que não fez isso em público ultimamente, só com a pandemia. Com a pandemia ninguém mais faz, né? É maior controle de natalidade da humanidade, é a pandemia. Mas, enfim, é isso, Diego. O direito, ele vai acompanhar se ele for flexível, se ele for um sistema autopoético, né? Aquele que se alimenta e se retroalimenta, né? Agora, se ele for muito positivado, se ele for muito hermético, como é o caso do Brasil, ele está sempre para trás, né? Se o direito não acompanha as mudanças sociais, ele está fadado a ficar obsoleto, né? É isso, né, Michel? Me ajuda aí. Nós temos aí que toda essa evolução social, todas as questões tecnológicas, na minha visão, o direito também não tem como acompanhar, né? Ainda mais falando em Brasil, nós não temos esse acompanhamento de todas as mudanças sociais, de todas as mudanças de paradigma, então nós não temos também como exigir um arcabouço de legislação gigantesco se nós não temos um filtro chamado fiscalização daquela norma. Então, toda vez que o colega coloca a questão da lei lato sensu, né, uma lei mais genérica de todos os assuntos, a pergunta que ele faz é: será que a lei acompanha a sociedade? A resposta da Heloísa e minha também é negativa, não acompanha, porque nós temos esse tema também mais engessado. Heloísa, eu não estudei nesse Código Penal antigo, viu?
Eu tô falando que eu sou a mais velhinha daqui, vocês são tudo novinho. Eu estudei no Código Processual Antigo, estudei no Código Civil Antigo. Eu acho que eu sou antigo. Vamos lá, Carlos, o que a gente tem mais? Manda o Rafael responder um pouco. Vamos lá. Tem uma aí do dilema das redes aí, Rafa. Olha, você viu aí? Eu achei bem legal. Mas tem um monte lá para trás. Nós deixamos para trás. Dá tudo para o Rafael responder. Faz um apanhado aí, Rafa. Não, tinha uma que estavam perguntando o blockchain no começo. Acho que o Carlos também mencionou o blockchain. Pode ser essa? Responde o que é blockchain, mas esse do dilema da rede. Todas. Pronto. O blockchain não está muito relacionado ao tema de IA especificamente, tá? Mas surgiu a pergunta no meio do chat, acho que o Carlos também tinha mencionado, e hoje em dia é uma tecnologia muito presente, porque inclusive está sendo utilizada para fazer contratos, tá? Para fazer analogia com o mundo real, né? Vamos pensar que você tem um livro razão, né? Ou um cartório que seja, né? Você tem um cartório, você vai nesse cartório e deposita lá o registro de compra da sua casa, e fica único e exclusivamente nesse cartório. Se esse cartório pegar fogo, você perdeu o registro da sua casa, tá? Então por isso que a gente faz algumas cópias, né? Então deixa uma no cartório, fica uma comigo, se o cartório pegar fogo, se a minha ou se na minha casa pegar fogo, por exemplo, perder essa cópia, eu tenho, vamos dizer assim, a outra cópia para garantir que eu sou proprietário de alguma coisa, tá? O blockchain, fazendo analogia para o blockchain, é como se você tivesse posse de algo e esse algo fosse distribuído, tá, ao longo de vários pontos dentro de uma rede, tá? Então, por exemplo, eu tenho 5 mil no banco, eu preciso ter vários registros espalhados em diferentes lugares, falando que eu tenho 5 mil naquele banco. Se por acaso algum computador que tivesse aquele registro, eles quebrasse, pegasse fogo, enfim, saísse de uso, eu tenho os outros computadores assegurando que eu tenho posse daquele valor, tá? Então a ideia do blockchain surge aí. E esse blockchain, ele pode ser privado dentro de uma empresa, né? A própria empresa monta a rede e dado uma determinada transação, eu vou colocar transação, essa transação pode ser uma moeda eletrônica, pode ser um contrato, pode ser qualquer bem, né, que você possa passar ele por meio eletrônico. Dada essa transação, eu espalho essa transação em vários lugares, né, de forma que se algum lugar se perder, eu tenho as outras falando que eu sou proprietário de algo. E aí, mas esse bloco aí que vai me assegurar a posse de algo, ele pode ser público e totalmente descentralizado. Vamos pegar o exemplo do Bitcoin, né? Moeda digital. Como funciona? O Bitcoin ele funciona em cima do blockchain. Então, para falar que eu tenho um Bitcoin, quem dera, né? O Bitcoin está quase 250 mil reais, mas para falar que eu tenho posse de um Bitcoin, eu tenho vários computadores espalhados ao longo do mundo, né, que estão fazendo essa mineração de Bitcoin. A mineração de Bitcoin consiste em adquirir a posse do comprovante falando que eu detenho aquele Bitcoin. Para adquirir a posse do comprovante, eu dou uma fraçãozinha do Bitcoin para ele deter aquela informação com ele. Como se eu estivesse pagando uma autenticação de firma dentro de um cartório. Tá? Então, essa é a ideia do blockchain, que você tenha uma descentralização para afirmar que você tem posse de algo. Tá? Você pode generalizar também para espalhar arquivos, enfim, mas normalmente é utilizado para fazer uma espécie de autenticação de posse. Tá? E você pode ter contratos, por exemplo, dentro do blockchain, você pode ter moedas, Bitcoin e várias outras moedas aí que atuam aí em cima do blockchain. Muito obrigado, professor. Bom, eu sei que o assunto ele é instigante, ele é extremamente interessante, nós percebemos pelo tamanho das perguntas e questões as quais estão sendo feitas a todos nós, mas nós temos também um prazo aí a ser cumprido, até para dar sequência aos acadêmicos, das quais nos estamos prestigiando, e dar prosseguimento às demais aulas da qual vão seguir aí adiante na instituição. Professor, eu vou aproveitar que o senhor já está aqui conosco, já pedir para que o senhor possa fazer algumas considerações quanto à inteligência artificial, e dar o fechamento da sua palavra nesse momento. Bom, minhas considerações é que eu tentei não botar medo nas pessoas em relação à inteligência artificial. A Heloísa foi na contramão disso, tá? Estou vendo várias pessoas aterrorizadas aqui no chat. Mas eu gostaria de ressaltar o seguinte, tá? Por mais que a inteligência artificial ela fique monitorando seus dados para te fazer recomendações, para influenciar suas decisões, esses dados, para quem está minerando, eles se mantêm anônimos, porque não interessa para mim que estou minerando seus dados, saber exatamente que a Heloísa está comprando um livro de inteligência artificial, porque só com base nas compras da Heloísa eu não tenho qual que é o padrão de compra. A hora que ela comprou esse livro, ela vai querer comprar outro. Eu preciso do padrão de várias pessoas, e padrão remete a
coisas que ocorrem com frequência, tá? Eu preciso saber do padrão de várias outras pessoas, qual que foi o que ela comprou antes, o que ela comprou depois, o que ela comprou depois, e assim por diante, para eu aprender qual que é o padrão de consumo das pessoas e fazer a recomendação. Então não me interessa, para quem está minerando esses dados, saber que é a Heloísa, saber que é o fulano A, saber que é o fulano B, eles querem saber quais são as ações, tá? Então, por mais que pareça, vamos dizer, perigoso isso que acontece dentro das redes, de fazer recomendação de produtos, etc. Lá por detrás dos panos, não está chegando essa informação para alguém falou, a Heloísa, ela quer comprar o sapato. Não, só está falando que a pessoa quer comprar o sapato. Se a pessoa quer comprar o sapato, que tipo de sapato que eu vou recomendar com base no perfil da pessoa? E aí vai, né, com base no que a pessoa já visitou antes, com base no estilo dela, se ela é mais roqueira, se ela ouve mais sertanejo, e vai fazendo as outras correlações para fazer uma recomendação mais precisa. Mas por detrás dos panos, né, fiquem tranquilos que eles não estão sabendo exatamente que é você quem está fazendo, eles estão pegando apenas a sua ação. E a inteligência artificial pode ser usada para o bem também, viu? Eu uso GPS direto, o GPS tem inteligência artificial. Tá? O seu filtro de spam que evita que você veja vários e-mails desagradáveis tem inteligência artificial. O corretor ortográfico do Google que eu uso sempre porque eu escrevo bem errado, não gramaticalmente, mas palavras erradas, tem inteligência artificial. Então a inteligência artificial está presente em várias situações do dia a dia e usadas para o bem. Muito obrigado, professor Rafael. Eu também concordo com esse posicionamento seu. Eu acho que ela vem mais para agregar, para desenvolver o bem, para nos auxiliar no desenvolvimento, inclusive, do indivíduo como ser humano realmente aplicar a concepção da humanidade. Quem sabe as máquinas proporcionam essa condição a todos nós. Muito obrigado pelas suas considerações. Agradeço imensamente a participação. Tenho certeza que faremos muitas outras lives aqui quanto ao assunto, que esse assunto demanda pontos e pontos a serem tratados, a serem discutidos, e teremos outras oportunidades. Obrigado, professor Rafael. Passo agora a palavra ao professor Michel, da qual também tenho a grande honra de estar aqui participando, prestigiando, sempre aprendendo, professor da qual tenho um carinho muito grande, sigo e admiro pelo seu potencial dentro da área do direito, essencialmente direito civil, da qual peço agora que faça suas considerações. Confesso a vocês que o nosso olhar aqui multidisciplinar, né, quando nós temos aí predominantemente alunos da informática, das tecnologias, então nós temos que pisar um pouco no freio ali e falar, poxa, não posso ser tão jurídico assim, eu preciso ser um pouco mais ilustrativo. Eu agradeço o convite da professora Heloísa, ministrar novamente, estar num painel de debate aqui com vocês é fantástico. O professor Carlos também é uma pessoa que eu admiro muito, um colega, inclusive, de obras, né, que nós participamos, não juntos, elaborando o mesmo texto, mas de obras coletivas. O professor Rafael, tive o imenso prazer de conhecê-lo hoje, com certeza aí. Nós temos um laboratório de inovação tecnológica aqui na UAB, já vou depois pegar o contato do senhor e está passando também o pessoal entrar em contato, porque agrega muito, soma muito, e o sentimento que fica essa noite é gratidão pelo convite, e espero ter colaborado também com o nosso debate. Até o próximo encontro. Muito obrigado, professor Michel. A honra pode ter certeza que é toda nossa. Agora passo a palavra à professora Heloísa, uma pessoa da qual tenho um carinho imenso, um amor verdadeiro, ela sabe muito bem disso. Agradeço já, fazendo aqui minha breve despedida, pela oportunidade de estar promovendo essa mediação de pessoas tão engrandecedoras como o professor Rafael, o professor Michel, da qual ilustraram muito bem. O professor Michel foi muito feliz na sua colocação. Nós temos aqui, diante do público que nos prestigia, tanto alunos da área acadêmica, da área de tecnologias, quanto da área do direito, então nós sempre pontuamos alguns pontos. Até fiquei depois um pouquinho com consciência pesada. Pô, será que peguei pesado, condicionando o Estado democrático de direito? Mas a gente observa que as preocupações quando tratamos da inteligência artificial vai nos afetar de alguma forma. Esperamos e torcemos, como o professor Rafael nos pontuou, que ela veio para nos auxiliar, veio para promover esse desenvolvimento social, esse desenvolvimento humano, da qual nós acreditamos também. Embora haja um medo, há sempre um pé atrás, nós precisamos estar abertos para receber essa mudança que ela já é pertinente. Nós temos aí, discutimos tanto do direito, né, 4.0, no bom sentido do direito do futuro, e nós percebemos essa necessidade
necessidade de adequação, adaptação quanto à inteligência artificial. Professora Luísa, meu muito obrigado, é sempre um prazer estar com você diretamente aqui, tanto em lives quanto no nosso desenvolvimento da vida acadêmica pessoal, uma pessoa que eu não só tenho admiração, mas como tenho um amor eterno aqui. Sempre um agradecimento. Muito obrigado. Ai, assim eu fico emocionada. Eu fico muito emocionada com vocês. Eu estou realmente, particularmente feliz e emocionada também lendo os comentários, porque o objetivo do projeto ASA é justamente esse, ir além da sala de aula, trabalhar com a transdisciplinariedade, com a multidisciplinariedade. Peguei o Rafael, botei no meio de 3 pessoas do direito, tadinho de Rafa. Rafael, olha só, né? A minha função é botar medo. A sua função é dizer, não, gente, calma lá, não é assim, deixa disso. Né? Porque se nós não tivermos em alerta, as normas protetoras não serão feitas. Né? Então, vejam, a minha função é deixar com medo. Eu sou altamente tecnológica, eu sou um bicho digital. Se eu, Heloísa, como pessoa, sou extremamente digital. Eu não sei viver sem o meu bichinho do meu computador, sem o smartphone, o meu telefoninho. Eu não sei, eu sou super digital, né, gente? Mas a gente precisa estar alerta, né? E aí eu faço 2 considerações, me permitam estender um pouquinho, com relação ao seguinte. Aí eu faço um parênteses para quem está da área do direito nos assistindo, né? Só fazer um parênteses bem rapidinho. Os nossos tribunais, a gente já estão usando inteligência artificial, né? O Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, vários, né? Vários tribunais, perdão, Supremo Tribunal Federal, olha, eu errando a casinha máxima. Apaga, depois a gente edita o vídeo e tira meu erro, né? A gente, eles têm, tá? Eu vou dar um nominho para vocês das inteligências artificiais que já estão rodando, né? Nós temos o Horus, que é da Vara de Execução Federal, né? Ele trabalha com a distribuição dos processos, então, o Horus, quem distribui os processos na Vara de Execução Federal. O Amon, que está em fase de teste, né? Você vê que os nossos são todos homenzinhos, né? São todos nomes homenzinhos. O Amon está em fase de teste, que ele trabalha a partir de reconhecimento de imagens e vídeos para a segurança interna do TJ de Brasília e outros TJs, né? E tem o Thor, né, que é também uma inteligência artificial para todo o PGE, né, que funciona para cadastramento inicial e distribuição dos processos. Né? Então, assim, já existe, tá? Já estão aí, circulando nos tribunais, já estão a serviço do Poder Judiciário e fazendo coisas muito úteis. Tá? Então, assim, para não ser tão ruinzinha, Rafa, eu vou fazer assim, olha, as inteligências artificiais podem ajudar muito. Elas podem, tá? Errar, elas também erram. Afinal de contas, nós também erramos, né? O ser humano também erra. É por isso que eu gosto de ser ninguém. Ninguém é perfeito, tá? Então, gente, brincadeiras à parte, vocês sabem que eu não sou formal, gosto muito de brincar. Eu tenho um carinho enorme por todos vocês, aqueles que eu conheci hoje, né? Já amo todo mundo, eu gosto demais, eu queria abraçar todo mundo, né? Abraçar, veja aqui alunos que foram meus alunos já há algum tempo. Wellington, um grande beijo para você, e na pessoa do Wellington eu quero beijar todos vocês, todos os alunos que eu conheci hoje, e os que eu já conheço, e os que eu vou conhecer também, né? Porque eu gosto muito. Olha lá, Diego me provocando nos jogos, entendeu? Vocês param de contar que eu gosto de jogar? Não pode contar, entendeu? A gente joga só um pouquinho, tá? Mas, gente, espero que vocês tenham colocado sugestões de temas. Sempre no formulário de presença eu coloco lá uma linhazinha para vocês sugerirem, né? E se Deus quiser,
vai nascer o nosso grupo de pesquisa de inteligência artificial transdisciplinar e interinstitucional, né? Porque eu já vou contar para você, o Michel aceitou, tá? O Rafa também aceitou. Pronto, agora está gravado no YouTube. Carlinhos, não adianta fugir, tá bom? Agora não dá para vocês fugirem, porque eu falei ao vivo. Pronto, falei. Muito obrigada demais por vocês estarem presentes, né? Esse é o nosso projeto ASA, e fiquem atentos, o professor Michel já é integrante do nosso projeto e já sugeriu coisinhas novas. Fiquem atentos para a nossa programação, que vamos ter mais coisas por aí. Muito obrigado, um beijo caloroso a todos, cuidem-se não só da inteligência artificial, né? Infelizmente, estamos com marcas horríveis desta pandemia, tá? Fique em casa, nada de ficar mandando nudes, tá? Tem gente, eles estão ouvindo, ou eles, ok? Cuidem-se muito. Beijos, até a próxima.